O ano era 2001 e um grupo de funk carioca despontava no carnaval. Era o bonde do Tigrão, tomando conta de todos os programas televisivos e apresentando dancinhas e letras de suas músicas que, se fosse hoje, provavelmente chocaria a família integralista brasileira. Ninguém imaginaria que 20 anos depois, alguns dos personagens das letras do bonde do Tigrão apareceriam na política nacional brasileira. Quer dizer, a gente nunca duvidou que a política brasileira fosse uma putaria, mas o nível de sadismo tem nos surpreendido a cada vez mais. Do Centrão. Ó a tchutchuca do Centrão lá. Nesse vídeo aqui vamos explicar a origem do termo Centrão e qual é sua relação com o conceito de presidencialismo de coalizão. Vem com a gente aprender sobre essa suruba de palavrões e se inscreva no canal. Politicamente falando, os termos direita, esquerda e centro remontam a uma das fases da Revolução Francesa. Durante a Assembleia Nacional, em 1789, os parlamentares conservadores ou contra-revolucionários, aqueles que se mostravam contra as mudanças, que defendiam os privilégios da nobreza e do alto clero, queriam a manutenção, a continuidade daquele sistema político, se sentavam à direita do Tigrão, quer dizer, do rei. O rei presidia a Assembleia e do seu lado esquerdo estavam os deputados ou parlamentares que eram, digamos assim, mais radicais, defendendo mudanças ou transformações mais profundas, que visavam atender alguns dos anseios de 95% da população francesa na época, compreendida aí entre trabalhadores, pequena e média burguesia. Além destes dois grupos, existia um outro, os parlamentares de centro, que defendiam até mudanças, mas bastante moderadas. Por exemplo, uma monarquia constitucional. Esses caras, eles transitavam entre os dois polos, não eram nem de esquerda e nem de direita, ou seja, de direita. É claro que o espectro político sinalizado por esquerda, direita e centro se modificou-se bastante desde a Revolução Francesa. Além do mais, seria necessário situarmos essas posições conforme cada contexto histórico e social. Por esses e outros motivos, seria um engano dizermos que o centrão é um sinônimo de centro, precisamente porque ele não é. Isso aqui esquece, né? Nomeado pela primeira vez, o Centrão surge e atua dentro de uma outra Assembleia, a Constituinte Brasileira, entre os anos de 1987 e 88, em que parlamentares elaboravam uma nova Constituição pós-ditadura. O contexto político do país, portanto, era esse, a reabertura democrática após 21 anos de regime militar. Os ares do período sopravam a favor da democracia e do reconhecimento de direitos sociais e políticos. Portanto, se esperava que o texto da Constituição tivesse uma inclinação mais à esquerda, ou sendo mais rigoroso aqui, mais progressista. E foi exatamente isso que estava acontecendo. Descontentes com os relatórios elaborados pelos parlamentares progressistas, os conservadores resolveram se unir para modificar o regimento interno da Assembleia Constituinte. Nascia o Centrão, um milagre de engenharia política, conforme teria escrito em um cartaz o deputado Ricardo Fiuza, do PFL de Pernambuco, um membro do Centrão. Milagre porque esse grupo de parlamentares eram de partidos distintos, discordavam em vários tópicos das discussões sobre o texto constitucional, não tinham uma liderança específica identificada e mesmo assim conseguiam se organizar. Porém, embora não tivessem um líder declarado identificado, possuíam um mentor intelectual, o deputado do PDS do Mato Grosso, Roberto Campos, um dos economistas que estiveram a serviço da ditadura militar e atendendo a interesses também dos Estados Unidos. Daí já se nota a tendência à direita desse grupo. Conforme aponta o analista político Antônio Augusto de Queiroz, haviam pelo menos 3 grandes grupos de interesse dentro do Centrão: liberais, conservadores nos costumes, ruralistas e governistas. Entre os liberais, os temas mais importantes eram a revisão dos direitos trabalhistas, a questão do monopólio estatista sobre setores estratégicos
estratégicos da economia brasileira, bem como o conceito de empresa brasileira baseada na ideia de capital nacional. Já os conservadores queriam mexer em alguns direitos individuais e na comunicação social, vistos como alguns pontos permissivos e também nocivos à preservação da família tradicional brasileira. Para os ruralistas, o objetivo era o mesmo de sempre: evitar a reforma agrária e desregulamentar alguns direitos indígenas e também de preservação ou de proteção ao meio ambiente. Por último, os governistas, que atuavam sabidamente em nome do presidente da época, José Sarney, buscavam evitar gastos na Seguridade Social, bem como garantir o presidencialismo como sistema de governo e evitar a redução do tempo do mandato atual de 6 anos para 4 anos. Ao fim, o papel do Centrão acabou realmente impedindo alguns avanços sociais importantes, reconhecidos inclusive pelo Centro Democrático. E o trabalho desempenhado pelo Centrão na Assembleia Constituinte não foi feito exclusivamente por convicção ideológica e muito menos gratuito. Tratou-se da instituição originária da nova república, do famoso toma lá da cá, exagerando uma reformulação do clientelismo que está presente no DNA da política brasileira e cuja expressão mais visível se consolidou no coronelismo durante a República Oligárquica. O governo Sarney, por exemplo, ao pagar a dívida do trabalho a ele prestado, liberou desde verbas do orçamento a parlamentares governistas, até mesmo concessão pública de TV e de rádio para alguns desses parlamentares. A TV Mar, por exemplo, foi fruto de uma dessas concessões dadas a um dos deputados governistas, Gastone Rigg. Depois ela acabou sendo vendida para o Grupo Record. Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Desde sua formação, o Centrão nunca se dissolveu completamente. Saem alguns atores, entram outros e a estrutura é mantida. Trata-se de um grupo político gelatinoso, gosmento, que atua acima dos partidos. Não possui uma ideologia muito definida, nem um programa de governo. Se há projeto, é o de manutenção do poder. Se há ideologia, ela segue uma acomodação dos interesses, sempre obtendo vantagens pessoais e favorecendo oligarquias. Para o filósofo Marcos Nobre, o Centrão seria a primeira figura de um mecanismo mais amplo e abrangente, que impõe travas significativas a transformações estruturais e também blindagens do sistema político contra a sociedade, o PMDBismo. Seja como for, devido ao caráter fisiológico do Centrão, ainda que tenha se envolvido e continue se envolvendo em variados casos de corrupção, 3 recursos de poder mantêm o grupo unido e em funcionamento: cargos, verbas do orçamento e negociação sobre o conteúdo de políticas públicas. Em função da dinâmica e das peculiaridades do sistema político e eleitoral brasileiro, muitos partidos são eleitos para as vagas no Congresso e geralmente a base do governo não forma maioria, restando ao presidente ter que negociar para que as suas medidas sejam aprovadas. Agora, como vai ser feito essa barganha? Esse é o X da questão. E para isso a gente precisa entender um outro conceito, que é o presidencialismo de coalizão. Coalizão significa acordo, cooperação, aliança, e funciona mais ou menos assim no caso da política brasileira. A base congressista de apoio ao governo busca outros partidos, outras bancadas e outras coligações por meio de acordos para que, enfim, os seus projetos, as suas medidas sejam aprovadas. Daí surgem as negociações das quais o Centrão se aproveita. Em troca de apoio nas votações do Congresso, um determinado partido do Centrão pode demandar, por exemplo, um cargo no ministério, uma secretaria ou verbas do orçamento que depois vão ser destinadas para construir
construir obras na base eleitoral daquele congressista, ou mesmo para investir, para incentivar setores empresariais que teriam financiado a sua campanha. É dessa forma que o clientelismo se retroalimenta. O cientista político Sérgio Abranches caracteriza o presidencialismo de coalizão como um sistema instável e de alto risco, e você já deve ter entendido por quê. É como negociar com um chantagista que não tem muito a perder. Se o presidente estiver fragilizado, desgastado, o potencial de chantagem aumenta. Acontece que para Marcos Nobre, a aceitação de que não existe alternativas para a democracia além desse jogo aqui do toma lá da cá, seria a segunda figura do PMDBismo. E ela surge justamente aí no momento em que o presidente Fernando Collor vai ser deposto ou vai ser impeachmentado. Ao dizer que a queda do presidente se deveu porque ele não tinha apoio do Congresso, acaba se endossando este mecanismo do qual o Centrão se aproveita e que blinda o sistema político contra transformações. Poucos líderes do Executivo Federal foram tigrões contra o Centrão. Dilma é uma das exceções. Foi distribuído um pronunciamento em que um dos chefes da conspiração assume a condição de presidente da República. Ainda que o Centrão ocupasse pontos-chave desde o seu primeiro mandato, a relação política nunca foi harmoniosa. Mas foi durante o segundo governo Dilma que o conflito se tornou exacerbado e o Centrão voltou à evidência que já tinha tido em outrora. O governo Dilma já não oferecia duas garantias fundamentais do modelo PMDBista: acesso efetivo dos feudos partidários aos fundos públicos e proteção contra investidas da justiça. Escreve Marcos Nobre. O Centrão votou em emenda parlamentar em 2015, tornando obrigatório o pagamento de emendas parlamentares, pois temia que a presidente restringisse as verbas a apenas congressistas de sua base aliada mais direta. Depois elegeram um dos líderes do grupo, Eduardo Cunha, do PMDB, à presidência da Câmara. A ideia era pressionar o governo a atender os interesses do Centrão. Não rolou. E foi então que Eduardo Cunha abriu o processo de impeachment e Dilma entrou no cerol. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. O resto, bom, o resto vocês já sabem. Passamos a ser governados por tchutchucas do Centrão.